Beleza, estamos ao vivo com mais uma live do quadro de análise de ações. Dessa vez vamos falar sobre Eletrobras, tá? Empresa que é a maior empresa de energia elétrica do Brasil, claro, tem 80 bilhões em valor de patrimônio líquido, tá? O valor de mercado, eu estava olhando Neoenergia aqui, que tem uma pergunta para fazer a comparação. Em valor de mercado, valor de mercado é 83 bi e o patrimônio líquido é 112 bi, o que logicamente leva a um desconto aí na comparação do valor de mercado com o patrimônio líquido, né? O que é um indicador fundamentalista positivo, beleza? E a Eletrobras aí foi pedida por vocês pelo e-mail, né? Pelo pessoal que tem o contato do e-mail, que responde pelo e-mail, pelo WhatsApp também. Tá? O pessoal que é mais novo aqui não está nessas listas porque a gente não está mais captando para essas listas, né? Então, antigamente a gente tinha um site ali que levava para o grupo do WhatsApp, para o e-mail, mas por enquanto a gente está reestruturando aqui num ritmo lento e não quer crescer aquelas listas, né? Então a maioria do pessoal aqui vem pelo Instagram mesmo, tá? Então não estranhem quando eu falar que vieram perguntas pelo e-mail, pelo WhatsApp, que são pessoas mais antigas aí, que estão nessas listas e acompanham o conteúdo, beleza? E o pessoal lá da comunidade também. Mas enfim, sei que é de interesse de muita gente daqui também analisar e conhecer a Eletrobras, lembrando que o objetivo aqui das análises é muito menos dizer se é ou não é para investir, e muito mais para ensinar quais são os pontos que devem ser analisados para ter mais segurança na hora de investir. Não é uma empresa ou outra que tu vai decidir investir que vai resolver o teu problema ou vai te dar um grande retorno, tá? Mas sim a tua capacidade de aprender a analisar essas empresas, tanto nos indicadores de preço, como a gente vai ver aqui hoje, indicadores de endividamento, e nos demais indicadores que realmente importam para dizer se uma empresa vai ou não vai ter sucesso no longo prazo. Tá? Ao contrário do que a maioria das pessoas faz, que é investir em ações achando que é loteria, não levando em consideração o que tem na outra ponta, que é o princípio básico para se dar bem no mundo dos investimentos, né? Para investir com segurança e garantir o resultado que a gente quer lá na frente, que é a liberdade financeira ou a aposentadoria, como cada um preferir usar o termo aí. Tá certo? Então a gente vai ver se vale a pena ou não investir na Eletrobras, né? A conclusão é importante. Vou falar se eu invisto, se eu não invisto, se tá cara ou se tá barata. Não só relacionado à empresa em si, né? Ao histórico da própria empresa, mas também com outras do mesmo setor, como Semig e Neoenergia, que eu vi que tem ali nas perguntas. Beleza? Então, essas e outras perguntas aí a gente vai responder na live de hoje. Quem tiver interesse também em mandar as perguntas, manda na caixinha aqui da live que tem ali embaixo, tem um botãozinho ali com um pontinho de interrogação, tá? A gente sempre tenta trazer os dois aqui, a gente já vem com algumas perguntas importantes e algumas perguntas clássicas que se repetem bastante, né? Inclusive a de quanto recebe em dividendos mensais se investir, quanto preciso investir para receber 10 mil mensais, se eu investir 10 mil reais, quanto que eu recebo daqui a um ano? Essa pergunta é até engraçada que não se aplica. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? De por que essa pergunta é errada, principalmente para investimentos de renda variável, mas também para investimentos de renda fixa. Então sempre vamos aproveitar as perguntas aí que são mais simplórias, digamos assim, para dar o conteúdo real e de valor que tem por aqui, que vocês já sabem, né? Que é um pouco diferente aqui. Eu dou prioridade para fazer conteúdos mais densos, justamente para poder explicar de verdade e dar a segurança de verdade que a gente precisa para investir, né? E não só fazer um story ou fazer só um videozinho curto dizendo se vale a pena ou não investir na empresa, que é muito raso e, na minha opinião, isso acaba educando errado, né? E o objetivo aqui, o projeto aqui é de educação, justamente de educação financeira. Beleza? Pessoal que já está aí, vai mandando aí de onde que vocês estão falando, vamos ver de onde é que está acontecendo essa conexão. A sala de aula hoje está pequena. E o Glauber perguntou por que é ELET 3 e não ELET 6. Na verdade são as duas, tá? Tanto a ELET 3 quanto a ELET 6 tu podes comprar na Bolsa de Valores e as duas vão te tornar acionistas da Eletrobras. Porém a ELET 3 são as ordinárias
que para o pequeno investidor não faz diferença, sendo bem sinceros, né? Mas essa é a diferença entre as duas. E a Elet3 tem mais negociação, tá? Então a Elet3, como é a principal ação negociada da Eletrobras, que tem mais negociação, e também porque é a ordinária, é a que vai ser usada como foco aqui quando eu analisar os indicadores de preço, tá? Vai ser usada a cotação da Elet3. Mas a Elet6, para o pequeno investidor, praticamente dá na mesma investir em uma ou em outra, tá? O importante na hora de escolher empresas que tem mais de um ticker, né? Como é o caso de a Sanepar também assim, né? Tem a Sanepar 11, Sanepar 3, 4. O importante é a liquidez, que no caso a Elet3 negocia mais de 200 milhões por dia e a Elet6 negocia acho que 60 milhões, tá? Então para o pequeno investidor não faz diferença. E o tag along, que é a possibilidade não, a garantia que o pequeno investidor tem de poder vender as ações da empresa que ele está investindo pelo mesmo preço que o controlador em caso de troca de controlador, né? Se a Eletrobras for vendida por 80, o governo decide privatizar a Eletrobras, que alguém vai tomar o controle dela e vai vender por R$40, sendo que a cotação hoje é 35, ou seja, um ágio de mais de 10%. É o tag along que vai garantir que o pequeno acionista possa exercer a venda no mesmo preço e vai obrigar esse novo controlador a comprar, tá? O nome é tag along, T-A-G-A-L-O-N-G. Depois, para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, tá? Esse assunto é importante e é legal saber sobre isso. O pessoal mandou aí BH, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Pessoal firme aí. Bira e Luiz, boa noite aí. Tamo junto. E vamos falar então sobre o preço, né? Afinal, quem acompanha aqui sabe que, primeiro de tudo, para montar uma carteira com uma boa estratégia de investimento em ações, para montar uma carteira diversificada que vai te dar sucesso no longo prazo, a gente tem que analisar primeiro os indicadores de preço para dizer se uma coisa está cara ou se está barata, tá? Ao contrário aí dos índices, né, de investimentos passivos, que investem através justamente de carteiras teóricas, que por sua vez são montadas com base em valor de mercado e volume de negócios, são índices, são carteiras que no longo prazo tendem a perder para carteiras fundamentalistas, porque justamente, é comprovado estatisticamente, né, que a estratégia fundamentalista é a que tem mais correlação com o retorno de longo prazo. Então é muito mais importante tu comprar empresas baratas do que simplesmente comprar empresa porque elas são grandes, ou porque elas são famosas, ou porque tu leu alguma notícia que ela vai ser a melhor empresa do ano, que vai ser a que mais vai pagar dividendos no ano. Bira, a forma física do seu livro está indisponível na Amazon. Qual outro meio de adquiri-lo? Na verdade, quem cuida da distribuição física do livro é o Clube de Autores, tá? Lá sempre vai ter o livro físico. E eu não sei, na verdade, né, quando que vai ter ou não na Amazon, no Mercado Livre. Eu nem sabia que era distribuído nesses outros canais também, porque a minha parceria foi fechada com a editora Clube de Autores, né? E aí são eles próprios, depois que o livro vendeu, acho que foi 500 cópias, eles começaram a colocar nesses outros canais também, tá? Mas daí, Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza... Se tu quiser ir direto mesmo, pesquisa livro Vitor Sena, Clube de Autores, tá? Aí, ou se tiver alguma dúvida, pode mandar no direct ali, que depois amanhã eu vou dar uma olhadinha. Eu sempre separo terça-feira para dar uma olhada melhor aqui no direct do Instagram, né? E aí eu respondo ali, se precisar eu te mando o livro para tu comprar ele físico, tá? Te mando o link do livro. Se quiser, só mandar ali sem problema nenhum. Amanhã eu devo ver. Beleza, então? Então, analisando os indicadores aqui, o primeiro é o preço por lucro, né? O principal indicador da análise fundamentalista é o preço por lucro, afinal, é o lucro que é o objetivo final do acionista, é o retorno. A gente investe dinheiro para ter mais dinheiro lá na frente. Se fosse para ter menos, a gente não investia. E o preço por lucro aqui da Eletrobras hoje, né, com base no lucro dos últimos 12 meses, está em 18,84. Mas, Vitor, o que significa esse 18,84?
é uma fórmula. Na hora que eu estava montando aqui, olhando o roteiro, até anotei para falar aqui para vocês. Todos os indicadores aqui, que às vezes parecem muito complexos, né? É o preço por lucro, é o preço sobre valor patrimonial, é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Mas lembrem que todos os indicadores são fórmulas simples com base em números e fatos contábeis. Então, o preço por lucro é simplesmente o preço, o valor de mercado da empresa, dividido pelo lucro líquido. Perguntaram do preço sobre EBIT, sobre esse indicador para mim ali, se eu uso, se eu não uso, como analisar o preço por EBIT. Vou falar sobre isso depois, que nada mais é do que o preço sobre o EBIT. EBIT é uma sigla, na verdade, mas é um número contábil, né, da demonstração do resultado, que é o lucro, como se fosse considerado, né, resumidamente, é o lucro operacional da empresa, mas na verdade não é isso. Tá? O importante é entender de verdade o que é. Então, EBIT é Earnings Before Interests and Taxes, e interest é juros de dívida e taxes é imposto. Então, EBIT é juros, é lucro líquido, before, antes, de interests, que é juros de dívida, e taxes, que é imposto. Nada mais é do que isso. EBITDA, né? Mesma coisa, lucro antes dos juros, do imposto, e aí tem o DA também, que o D é de depreciação e o A é de amortização. Tá certo? EBITDA, que aí o Warren Buffett já falou que o lucro EBITDA é o bullshit earnings, né? Ou seja, ele não é fã de analisar o lucro EBITDA, justamente porque todos são deduções do lucro que no final não vão sobrar para o acionista. Então não importa se o teu lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização, não importa que ele é uma maravilha antes, porque se ele é ruim depois, o que importa é o depois. Tá? Quanto mais endividada é uma empresa, mais vai ser o que tu vai pagar de interest, mais vai ser o que tu vai pagar de juros, né? Dependendo do setor da empresa, mais ou menos tu vai pagar de imposto. E tu vai pagar imposto sempre. Nunca, a chance maior, inclusive, é aumentar imposto e não reduzir imposto, né? Então, já adiantando aí, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vou analisar o preço por EBIT aqui da Eletrobras também. Tá? Mas não, eu até falo do Warren Buffett aqui para não dizer que sou só eu falando, né? Mas o Warren Buffett e outros grandes investidores aí não gostam de analisar. Claro que eles analisam muito mais do que isso, né? Mas eles não gostam no indicador preço por EBITDA porque justamente eles são mais interessados em ver o lucro líquido. Claro que eles analisam a sustentabilidade desse lucro líquido e tudo mais, mas o foco do investidor deve estar no lucro líquido e no indicador preço por lucro. Preço por lucro líquido, né? O indicador preço por lucro, na verdade, é o indicador preço por lucro líquido. E no caso da Eletrobras é 18,84. Se isso é bom ou ruim, a gente tem que transformar em uma taxa, né? Que eu sempre falo aqui para vocês também, que para chegar nessa taxa, ou tu vai dividir o lucro líquido pelo valor de mercado, que é bom para tu entender, né? Como é que funciona o earnings yield, que é a taxa de lucratividade em português, ou simplesmente de inverter o preço por lucro, né? A taxa de lucratividade nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo valor de mercado, que é o quanto vale a empresa naquele momento, né? Então a empresa deu um lucro líquido de 4 bilhões 389 milhões e tem um valor de mercado de 82.709. Deixa eu mostrar aqui na tela para facilitar a compreensão aqui. Então vamos ver aqui, olha só. Valor de mercado da empresa está aqui em cima. O pessoal está dando like ali, agradeço. Quem não deu like ainda, dá o like, ajuda aí a divulgar, principalmente ajudar a divulgar, né? O like é bom também, fico muito feliz de ver aqui que vocês estão dando like. Mas melhor ainda é vocês pegarem o botãozinho ali de mensagem, de enviado no direct, e mandar para alguém, algum familiar, algum amigo, alguma amiga, que vocês querem que aprenda a investir da forma correta, com segurança para aposentadoria, beleza? Se não quiser mandar agora, manda depois, manda o episódio no podcast que a gente salva lá também, tá? No Spotify, tem no YouTube. Mas vamos voltar aqui. Então, a gente quer saber só o preço por lucro, né? Muita gente fala, tá, mas um PL de 18 é bom, é ruim?
ele não é uma taxa, né? Ele não é comparável com, por exemplo, com as taxas aqui do Tesouro Direto. Como é que eu vou saber se vale mais a pena investir na Eletrobras com preço por lucro de 18 do que num pré-fixado do Tesouro aqui que está pagando 12% ao ano? Para a gente chegar nesse valor, a gente tem que fazer o cálculo do lucro, a gente tem que calcular a taxa de lucratividade, o lucro líquido daqui embaixo. Então 4, 3, eu vou voltar aqui para vocês verem como vai dar o mesmo resultado, tá? Então, ó. O lucro líquido está ali embaixo, é 4, 3, 8, 9. Eu não vou botar as casas de milhares ali, que não precisa, tá? Lucro líquido dividido pelo valor de mercado que está ali em cima, que é 82.709. Então, essa é a taxa de lucratividade aqui, ó. É em porcentagem, tá? Então, é isso aqui vezes 100. Então, 5,3% é o earnings yield da Eletrobras. Ou seja, um earnings yield ruim, baixo, sem margem de segurança. Por que sem margem de segurança? Porque o Tesouro, que é considerado a taxa livre de risco, né? O termo econômico, mas não é livre de risco porque o governo pode não pagar, né? Existem vários governos que não pagam a dívida soberana da União, do governo federal, central. Mas enfim, é considerada a taxa livre de risco. Então, para ter uma margem de segurança, teria que ter uma taxa de lucratividade maior do que esse número aqui, que hoje é o que está pagando a taxa livre de risco. Tá? Então, não temos margem de segurança investindo em Eletrobras. E agora, mostrando para vocês como dá na mesma, né? A gente chegou aqui nesse resultado dividindo o lucro líquido pelo valor de mercado, mas se eu inverter o preço por lucro, também dá na mesma. 1 dividido por 18,84. Ó. Então, o preço por lucro ele é muito usado justamente porque é fácil de converter ele na taxa de lucratividade, e ele também significa outra coisa. Ele responde uma pergunta que é a seguinte: se a empresa mantiver esse preço e essa taxa de lucratividade, significa que demoraria, em taxa de juros simples, né, 18 anos para reaver o teu investimento inicial. Tá? Mas eu não gosto de falar desse aspecto, é mais fácil ver em taxa de lucratividade, que é a linguagem do mundo dos investimentos, né? Vamos continuar aqui. Já falei da margem de segurança ao investir em ações, tá? E comparando com a taxa livre de risco, que nada mais é do que as taxas dos títulos do Tesouro Direto. Eu vi que vocês botaram algumas perguntas ali sobre o Tesouro Direto também, tá? Que foram bem legais, vou falar depois sobre isso, sobre a marcação a mercado, né? Se pode ou não pode perder dinheiro investindo no Tesouro Direto. Perguntaram sobre reserva de emergência também, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre renda fixa também. E o outro indicador de preço, antes de passar para a próxima pergunta aqui, é o preço por valor patrimonial, tá? Valor patrimonial é o patrimônio líquido da empresa, que eu sempre explico também, que é mais fácil de compreender, comparando o patrimônio líquido de uma empresa com o patrimônio líquido de uma pessoa, tá? Vamos pegar um caso hipotético aqui, vamos supor que eu tenho uma casa de 400 mil reais, um carro de 100 mil. A situação, esse é o meu ativo, é o que eu tenho. O ativo ele engana, tem muita gente que tem muitos ativos, mas não tem patrimônio líquido, né? Tem muita gente que compra um carro de 200 mil, mas o carro não é dele, o carro está financiado. Tá? Então isso é o ativo. Então se o meu ativo nesse caso aqui, com uma casa de 400 e um carro de 100, meu ativo é 500 mil. Aqui existem duas hipóteses, eu posso ter isso aqui, eu vou fazer duas hipóteses mais extremas, tá? Uma delas é que eu ainda tenho 250 mil em dívida, financiado desse carro e dessa casa. 200 mil da casa e 50, desculpa, do carro. Nesse caso aqui, o meu patrimônio líquido, ele não vai ser 500 mil, ele vai ser 250 mil, porque eu tenho que tirar a dívida, não pertence a mim. Inclusive, a dívida é a forma que pode me quebrar, né? Se eu não gerar resultado, não gerar lucro líquido para honrar o pagamento dessa dívida aqui, o banco vai o passivo vai crescer tanto que vai vir para cima do meu ativo. É isso que acontece com pessoas e com empresas. Tá certo? Com empresas acontece pior ainda, né? Com pessoas, a justiça tem outros aspectos aí para considerar para ir para cima do teu ativo. Tem situações que eles não podem ir para tua casa, né? Se tu não paga em algumas situações, não podem ir para cima da tua casa, por exemplo. Mas de empresa não.
O contrato é mais pesado aí, tá? E a justiça defende menos as empresas do que as pessoas também. E a situação B é o caso do cara que não quer dívida, o cara que guardou o dinheiro e realmente comprou e tem tudo aquilo ali. Nada certo ou errado contra isso. Pegar dívida não tem problema nenhum. Faz todo sentido pegar um financiamento imobiliário se tu tem uma taxa boa de financiamento, tá? Só estou explicando o que é o patrimônio líquido. Então, nesse segundo caso aqui, na hipótese B, ele tem 500 mil de ativo, eu tenho 500 mil de ativo nessa hipótese, 400 numa casa e 100 num carro, e tenho 0 de dívida. Então, meu patrimônio líquido é 500 milhões. 500 mil, desculpa, nessa hipótese. Então, o patrimônio líquido é o principal, e muitas pessoas, quando analisam empresas de energia elétrica ou de outros setores de utilities, né, como de saneamento também, ou outras concessões estatais, rodovia e tal, e eles falam sobre o preço sobre ativo, mas não importa o preço sobre ativo, porque se tiver muita dívida ali atrás, não importa que o teu preço sobre ativo esteja barato, porque o teu ativo ele se converte pouco em patrimônio líquido, tá? Que é o patrimônio que realmente pertence aos acionistas ali. E quanto maior é o endividamento da empresa, pior é para o acionista. Por quê? Porque mais risco a empresa tem de falir. E além disso, mais juros ela paga também. Quanto maior é o teu endividamento, mais juros tu vai pagar. Mesma coisa um país. Né? Por que o Brasil paga essa taxa ali, IPCA mais 6? Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa é 4,5. Não é nem IPCA mais, é 4,5 em dólar. Por que isso acontece? Por causa do endividamento do Brasil e da credibilidade, né? Não só do endividamento. Credibilidade. Se o Brasil tivesse... Não estou falando mal de um presidente ou de outro, estou falando dos dois. Tá? Sem querer me defender da turminha mais extrema aí. Né? Cada governo tem pontos ruins e nem tão ruins, né? Nenhum dos dois eu julgo ser um bom líder ou ser nem perto de ser capaz de administrar o Brasil do jeito que a gente merece, tá? Mas o Brasil paga essa taxa de juros absurda justamente porque o país é a República das Bananas, né? Só dá vexame internacional. Imagina, o Lula um ignorante, o Bolsonaro é outro ignorante, como é, né? Que conduzindo um país pobre, um país que também tem um Congresso ruim, um judiciário com problema de governança, né? Não tem alternância de poder, a indicação ela é contaminada desde o início e não tem concurso, né? A indicação é cheio de conflitos de interesse, a República das Bananeiras, e esse é o motivo, né? A nossa governança é ruim, esse é o motivo da gente pagar uma taxa tão cara. Para as empresas é a mesma coisa, empresas com mais nível de endividamento vão pagar mais taxa para conseguir, igual uma pessoa, né? Por isso que eu comparo com pessoas, a analogia é verdadeira. Ela se concretiza. Então, uma pessoa que tem uma renda de 5 mil e já paga 3 mil de juros, se ela for tentar pegar um empréstimo no banco, o banco nem vai dar empréstimo para ela. Né? E aí ela vai ter que pedir empréstimo aí para banco menor, ou então para essas empresas de crediário aí, e a taxa vai ser pior. Então, empresa com baixo endividamento é positivo. No caso da Eletrobras, a dívida líquida da empresa é 43 bilhões. Apesar de ser uma dívida absoluta, alta, né? Uma dívida que levaria todo mundo aqui à falência com certeza. Mas no caso da Eletrobras, ela tem um patrimônio líquido de 112 bi. Então, essa dívida está controlada. A gente tem que sempre observar as coisas quando fala de empresas, né? Ou em qualquer coisa, quando se fala de finanças. O Juveno ele vai sempre falar em número absoluto, né? Mas quem sabe o mínimo de finanças vai sempre falar em termos proporcionais, em termos de taxas. E no caso aqui, a dívida líquida sobre patrimônio líquido da Eletrobras está em torno de 40%, o que é bom. Tá certo? É uma dívida baixa. A gente pode ver o gráfico da evolução da dívida aqui no Fundamentos, tá? Depois, quem quiser ver, a gente, como eu já falei aqui também, a gente analisa não só a situação atual, mas a evolução do negócio. Então, olha só a situação aqui da Eletrobras no quesito dívida. Não, aqui não está a dívida. Aqui está a dívida.
Então, olha só, a empresa reduziu bastante a dívida ali, a privatização aconteceu mais ou menos aqui, tá? A empresa já estava vendendo algumas coisas, a privatização começou aqui, né? Começou aqui e se concretizou no final aqui em 2022. E daqui até lá a empresa estava vendendo bastante ativo, né? Reduzindo a dívida, focou em reduzir a dívida, e depois que a privatização se concretizou, eles se endividaram um pouco aqui para participar de leilões e tal, né? E ganharam alguns leilões, inclusive, o que tende a aumentar a receita no longo prazo, mas a gente não tem ainda como dizer se vai ser positivo ou negativo. Essa é uma dos pontos negativos para mim de investir em Eletrobras, é justamente isso, né? A gente não sabe até que ponto eles vão realmente conseguir transformar a empresa numa empresa mais eficiente. A própria privatização ela está em xeque no Supremo Tribunal Federal. Esse governo aí está entrando com um monte de ação. Alguns ministros já disseram que são favoráveis à mudança, que é a Eletrobras foi privatizada com uma previsão, um dispositivo de governança que prevê que não importa a quantidade de ações ordinárias que tu tenha na empresa, o voto máximo, a capacidade de voto máxima por acionista é 10%. E lógico que isso para o governo federal é tirar poder do governo federal, mas é justamente essa a intenção da privatização, tá? E aí agora vem o pessoal falando que é contra o interesse público o governo federal ter 43% das ações e poder votar apenas com 10%, tá? Mas aí é o discursinho que o pessoal do governo federal vive na bolha e não entende que foi essa justamente a intenção da privatização, tá? Manter o governo como acionista com 43%, claro, é um investimento para o governo federal. Não é ruim o governo federal ter ou não, né? Não é ruim o governo federal ter investimentos. O ruim é ele administrar as empresas públicas, porque tem conflitos de interesse, tá? Quando a empresa tem acionistas privados, e quanto mais diluídos forem os acionistas privados, mais o lucro vai ser o objetivo da empresa, mais a eficiência vai ser o objetivo da empresa. Enquanto empresas familiares, ou, né, para falar um meio termo, ou empresas públicas principalmente, onde isso fica bem evidente, existem conflitos de interesse, porque o lucro não vai vir para o presidente, digamos assim, né? Se é uma empresa familiar, já comparando, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa, eu vou botar um presidente que vai me dar retorno em lucro, mas também, se é uma empresa familiar, tem um conflito de interesse em menor escala, porque também vai ter aquela interferência, vai depender, claro, depende da família também, algumas vão dar mais importância, outras menos para isso, mas vão querer botar filho, vão querer botar familiar no conselho de administração, vão querer botar familiar para gerir a empresa também, tá? E isso na administração pública é potencializado ao máximo porque vira cabide de emprego, vira lugar para satisfazer cabo eleitoral, para fazer parceria política, para roubar em licitação. Por isso que é um fator muito importante aí, eu até anotei aqui para falar desse risco político, porque se o STF só botar isso para votação, já vai ser uma insegurança jurídica muito grande para a Eletrobras e para o Brasil, tá? A Eletrobras com certeza sofreria na cotação na mesma hora, e o Brasil no longo prazo também sofreria, porque isso assusta investidores, né? Foi um processo de privatização que durou anos, foi bem debatido, passou a legislação federal, foi aprovado por maioria nos dois lugares, no Senado e na Câmara, e aí chega depois o STF e não vale o dispositivo, não vale a lei federal que foi aprovada, a União pode ir com 43% de novo, tá? E se isso acontecer, a União vai ser igual como se tivesse 60%. Porque 43% é muita coisa, eles fazem acordo ali, qualquer acordo que eles fazem ali por dentro, eles já conseguem dominar todas as indicações novamente. Então quem investe em Eletrobras tem que acompanhar de perto esse risco político aí, de nova interferência aí na empresa, né? De acabar com esse dispositivo que justamente reduziu o poder da União e dos políticos sobre a Eletrobras e que já está dando resultado. Tá? Como de costume eu preparei aqui, trouxe aqui a apresentação de resultados da empresa, e uma coisa que transforma a empresa em uma empresa mais eficiente é justamente reduzir os gastos, né? Reduzir as despesas. E aqui a gente pode ver
que teve uma redução no número de funcionários em 2 anos de mais de 10%, olha só. Isso aqui é um indicador bom. Tá? Nem todo esse decréscimo aqui ele é sentido no curto prazo. Por quê? Porque essa redução no número de funcionários aqui da empresa, ela aconteceu por causa do plano de demissão incentivada, né? E o plano de demissão incentivada, ele, claro, varia de uma empresa para outra, mas ele é uma forma, tu tem um prejuízo no curto prazo, porque tu vai pagar para aquele funcionário pedir demissão. Mas no longo prazo faz sentido para a empresa. Então, no curto prazo, isso aqui afetou o resultado negativamente da empresa. Tá? Até por isso que a gente não pode ver aqui, ó, por exemplo, se a gente vê a evolução do lucro líquido da empresa, a gente vê que ela aqui foi com as vendas de ativos, né? No início da privatização, deu mais resultado porque estava se desfazendo, o governo federal começou a fazer uma privatização por dentro, digamos assim, né? O que dava para ele vender por dentro, o governo foi vendendo por dentro, e agora eles foram tendo uma redução do resultado final do lucro líquido, justamente porque eles estão tendo prejuízos de curto prazo para reduzir as despesas no longo prazo, tá? E aí o resultado disso, ninguém pode dizer com certeza o que vai ser, o que não vai ser. O fato é que vai ser positivo, mas, no meu ponto de vista, a empresa não está tão barata para justificar isso, tá certo? Ó, aqui eles falam, ó, do PDV, né, no caso, Plano de Demissão Voluntária. PDI os meus pais tiveram PDI no BESC, aí eu confundo PDV com PDI, mas é a mesma coisa, tá? Então, olha só. Maior parte das saídas ocorrerá de abril e maio, saídas pontuais ao longo de 2S 2024. Isso aqui é do segundo semestre de 2024. O resultado da empresa ainda não saiu de abril e maio, sendo que a maior parte das saídas ainda vai ocorrer nesse mês. Então isso aqui é um fator importante do próximo resultado também. Lembrando que esse resultado aqui não tem nenhuma dificuldade de baixar esse relatório, qualquer um pode baixar esse relatório e ler ele. Basta digitar no Google Eletrobras RI, para qualquer empresa que está na bolsa, basta fazer isso, tá? RI é uma sigla para Relações com Investidores. E aí lá tem não só esse resultado aqui, como várias outras apresentações, mas a gente está aqui para falar de finanças, né? As promessas que eles fazem lá, de o que a empresa está fazendo, de como ela é sustentável, de como ela é boa com seus funcionários, de como ela tem planos magníficos para o futuro, não dá para botar no cálculo aqui, tá? De promessa o mundo está cheio, e assim como as pessoas, as empresas também normalmente prometem mais do que fazem, né? Quando a gente estuda o passado financeiro da empresa é bom porque não tem historinha ali, só tem fato, tá certo? E é por isso que a gente tem que prestar mais atenção, claro, né? Não é só isso, tem a subjetividade de investir, a análise de cenário, tem tudo mais. Mas os números, os indicadores são importantíssimos, tá? Não é à toa que comprovadamente, estatisticamente, é comprovado estatisticamente, que tu ganha mais dinheiro se investir com base nos indicadores fundamentalistas, né? Se montar a tua carteira de forma diversificada, com empresas baratas nos indicadores fundamentalistas. Falei então do lucro líquido, vamos falar da evolução da receita também, antes de falar sobre as perguntas aqui, tá? Já vou pegar ali embaixo para vocês. Página 18 que eu queria mostrar, 18, dos resultados. Aqui é a evolução do resultado na comparação trimestral. Não adianta a gente comparar um trimestre, né? A forma correta é essa aqui, como a gente está vendo no relatório mesmo, né? O primeiro trimestre contra primeiro trimestre. Assim tu elimina qualquer não recorrente sazonal ali que tem, apesar do setor elétrico não ter muito disso. Então a receita bruta cresceu 8%, nada demais. Não é aqui que vai sair, não é daqui que vai sair o ganho de privatização da empresa, tá? Porque a receita é simplesmente a receita, é o que cai na venda. Isso aqui vai crescer, cresceria da mesma forma ou não se a empresa fosse pública ou privada, eu diria, tá? Agora, aqui é que vai entrar a eficiência. E aqui já deu, dá para ver, no resultado regulatório já deu um resultado melhor, tá? Mas no longo prazo é aqui que vai acontecer a diferença. Por quê? Porque é nas despesas que a gente vai
vai ter o resultado. A receita, para transformar uma empresa a Eletrobras numa empresa mais eficiente, tu não vai mexer na receita, os leilões já passaram, né? A maior parte das concessões que a Eletrobras tem já estão ali e vão ficar por muito tempo. A receita já está garantida porque é um monopólio. Agora, o que pode mudar e o que a privatização pode trazer de benefício é justamente controlar as despesas, é reduzir o endividamento, é reduzir o gasto com o pessoal, é ser mais eficiente na gestão dos próprios serviços ali, reduzir os gastos com materiais, os gastos com serviços, beleza? E aí no curto prazo aqui, voltando a falar do lucro líquido, deu um resultado pior de um ano para outro, mas como está num período ainda de início de privatização, não tem como a gente tomar muita conclusão só com base nisso, tá? O que traz mais nebulosidade para essa tese de investimento e, consequentemente, menos segurança e menos vontade minha de investir na empresa. Beleza? Galera, agora eu vou ler as perguntas aqui. Quem tiver pergunta quiser mandar, tem a caixinha ali embaixo aqui com ponto de interrogação. É só botar ali, tá? Daí eu vou pegando aqui, agora eu vou vendo as que já tem. Qual o melhor título de renda fixa para o investidor iniciante? Primeiro, vou falar do investimento de renda fixa de verdade, né? Mais para longo prazo, depois eu vou falar sobre a reserva de emergência. Tá? Mas depois de formada a tua reserva de emergência, o primeiro, o melhor, o mais seguro, o mais fácil de entender investimento em renda fixa é o título do Tesouro Direto que paga IPCA+, tá? Ou, né, o título IPCA+, do Tesouro Direto, que tem vários vencimentos, tá? Tem o 2029, o 2035, o 2045, e dentre esses o melhor é o 2029 para o investidor iniciante. Por quê? Porque a volatilidade dele vai ser menor, tá? E já adianto também que é possível perder dinheiro caso tu precise sacar no meio do caminho esse investimento, mesmo 2029. E quanto mais longo é o prazo, mais tu pode perder ou ganhar dinheiro. Isso vai depender da taxa que tu contratou e da taxa que tem disponível hoje. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo, como que é hoje, as taxas que estão sendo oferecidas hoje no título IPCA+. Ó. Então hoje, o IPCA+, 2029 está pagando 6,49. Se tu comprar esse título aqui, e ali em 2027 tiver pagando IPCA mais 5, tu vai ter ganho de dinheiro. Tá? Da mesma forma, se tiver pagando IPCA mais 7,5, tu vai ter, e tu quiser vender, lógico, né? Tu vai perder dinheiro. Se tu carregar até o vencimento, que é em 2029 aqui, ó, tu vai ganhar exatamente a taxa contratada. A renda é fixa nessa situação. Se tu carregar até o vencimento, tu vai levar, tá? A taxa que tu contratou. Por isso que o investimento mais curto é o melhor para o iniciante. Ele é mais seguro. As variações também vão ser menores. Tá? Se tu estiver precisando vender com antecedência antes do vencimento e a taxa estiver desfavorável para ti, tu vai perder menos dinheiro no Tesouro IPCA 2029 do que no IPCA mais 2045. Tá? Quanto mais longo é o prazo, maior vai ser a volatilidade do título de renda fixa. Por isso que o melhor investimento para quem está começando, para o investidor iniciante, é o título do Tesouro Direto IPCA+, com vencimento mais curto. No caso, hoje o mais curto é o 2029. A Anne perguntou agora, como você calcula o preço-alvo para a compra? Tem algum critério para o preço quando você investe? Os critérios são os que eu apresento aqui, tá? Alguns outros também, lógico, não é só isso. Mas a base vem da análise que eu faço aqui. Depois eu vou mais profundamente nos relatórios, né? Começo a estudar melhor a empresa, vejo outros resultados, vejo não recorrentes para entender melhor a situação de cada empresa e também a pessoa tem que saber que nunca vai saber tudo antes de comprar. Então, por isso que a gente tem que diversificar a nossa carteira. Por mais que a gente tenha sempre, né, aquela ação que acha que está a mais barata, que é a melhor oportunidade, com o maior potencial de retorno, tá? A gente tem que diversificar. E o preço-alvo que eu calculo, ele é meio subjetivo, tá? Mas eu sempre tento comprar empresas com margem de segurança superior a título pré-fixado, que não é o caso da Eletrobras. Já o caso da Neoenergia, que eu vou comparar aqui depois, olha só, que é uma empresa que eu invisto,
tem margem de segurança. Por quê? Porque o valor de mercado é 22 bi e o lucro é 4,3. Dá quase o mesmo lucro do que a Eletrobras valendo 4 vezes menos, tá? Isso leva a uma margem de segurança de 4,373, que é o lucro líquido dividido por 2, 19 menos 12 menos 0, droga. Mas enfim, essa taxa menos 0,12 nos leva a uma margem de segurança aí, a uma margem de segurança de 7,4%. A taxa de lucratividade da empresa tem que ser maior do que a taxa do título sem risco, teoricamente, aqui do governo federal. A maioria das empresas que eu invisto, eu dou preferência para essa margem de segurança. Beleza? Agora esse negócio de preço-alvo aí, que tem muito lugar, né? É justamente dessas coisas que eu não gosto, dessas coisas simplistas e rasas aí, que isso aí só vai te levar... Tu não vai saber o que tá fazendo e no longo prazo tu vai perder dinheiro e perder cabelo porque vai ficar estressado. Quer dizer, tu é mulher, né? Então não perde cabelo. Mas vai ficar estressado. Bira perguntou se eu prefiro empresas de transmissão, geração, distribuição. Quais compõem sua carteira? Eu prefiro as que são mais baratas, tá? Então, entre elas, a que tiver mais barata é a que eu vou preferir naquele momento. Tá? A Taesa é uma empresa de transmissão. As empresas de transmissão têm a característica de ter uma margem muito maior, né? Uma margem líquida. Isso dá mais segurança para a lucratividade da empresa, mas não importa, se a mesma margem sendo menor, o setor de geração e distribuição também são setores perenes e só vai ter margem menor, mas dependendo do preço, isso pode ser, né? Tudo vai depender do preço, não importa se a empresa consegue ter mais lucro líquido da receita, o que realmente importa é o lucro líquido que ela dá na comparação com o patrimônio líquido investido pelo acionista. Beleza? Uma boa pergunta. Eu tenho Neoenergia, tá? Não tenho Eletrobras, eu tenho Neoenergia. Depois dá uma olhadinha na Neoenergia. Copel, Semig, são outras empresas de energia elétrica também. Próxima live sobre o Magazine Luiza, por favor. Pessoal, depois também que tiver interesse, já foi para essa live aqui, já tinha ido bastante empresa, né? A gente não quer repetir. Mas se vocês tiverem algum fato relevante ali, alguma empresa que vocês acham que seja interessante analisar, manda também pelo direct ali depois, tá? Ou responde alguma história ali, se a próxima puder ser sobre tal, que depois a gente faz uma enquete ali aqui no próprio Instagram para ver qual é a empresa ou o fundo imobiliário da próxima live. Se eu investir 10 mil reais em Eletrobras, quanto recebo em um ano? Essa pergunta não se encaixa para investimentos de longo prazo, né? Porque tu não pode perguntar quanto que tu vai receber em um ano, nem se tu investir no título IPCA mais 2029, como eu estava falando, tá? O que tu tem é uma projeção com base em uma promessa de rentabilidade ou com base em resultados passados. Isso principalmente para investimento em ações. Não tem como tu saber quanto que tu vai ter de retorno com a Eletrobras daqui a um ano. Tá? Nos últimos 12 meses, a empresa deu um retorno aí de menos 5,9%. Em 2022, ela deu um retorno de 28,41%. Renda variável é assim. Tá? E é justamente por causa desse risco, dessa nebulosidade, dessa incerteza, que o investimento em renda variável ele pode ser atrativo para quem sabe como investir. Justamente porque quem mais tem conhecimento de finanças, de como montar uma carteira bem estruturada, vai conseguir montar empresas com boas chances de dar retornos superiores ao mercado, né, tanto a renda fixa quanto ao mercado. Lembrando também, né, aproveita que o investidor de ações aproveita o benefício fiscal tanto no ganho de capital, para quem vende abaixo de 20 mil reais, quanto nos dividendos que são isentos. Tá? Enquanto que na renda fixa a gente paga, no mínimo, ali no Tesouro Direto, no mínimo a gente vai pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Então as ações têm esse benefício, apesar de, claro, serem mais voláteis, mais arriscadas. Creio que podíamos analisar empresas de tecnologia. O problema é que empresas de tecnologia no Brasil não tem, tá? Não gosto das empresas que tem aqui. E para analisar a empresa do exterior,
não é o caso, não é o caso. Mas é interessante com certeza, mas não é o caso, não faz sentido aqui pro público, e até porque nem eu sou fã de investir diretamente em empresas de tecnologia lá fora. Eu invisto, tenho uma parte da minha carteira lá nos Estados Unidos, direto lá fora, né, em dólar mesmo, convertido em dólar, que eu invisto em tecnologia, mas eu faço isso através dos fundos de índice, tá? Quem tiver interesse em investir, podia ser uma live sobre justamente isso, né? Sobre como investir em tecnologia no exterior de forma fácil, alguma coisa nesse sentido. Vamos pensar juntos aí. Eletrobras ou Neoenergia, qual é melhor para investir? Eu mostrei aqui para vocês os números da Eletrobras. Falei também que os efeitos da privatização não estão no resultado ainda, tem muita nebulosidade quanto a isso para o futuro, e que pode ser positivo ou negativo, tá? Mas para mim, a empresa não está num preço que vale a pena pagar por essa incerteza, até porque tem todo esse burburinho ainda aí, e no Brasil a gente sabe que não é um lugar muito seguro juridicamente, e tem muita pressão hoje para voltar atrás no dispositivo da privatização que limitou o poder de voto do governo na Eletrobras em 10%. Tá? A União tinha 65% das ações ordinárias da Eletrobras, reduziu para 43%, mas a privatização foi positiva porque limitou o poder da União em 10% e não aos 43% que ela teria pelas ações ordinárias que ela ainda possui. Tá? E aí estão falando agora, o governo federal está falando que isso afeta o interesse público, que o governo não quer privilégio nenhum, só quer o que é justo, o que vale para os outros acionistas, mas a privatização foi um sucesso justamente por causa disso. Tá? O melhor para os acionistas é ter o poder da União limitado a 10%, porque a gente sabe que tem conflitos de interesse quando o governo federal controla as empresas públicas. Tá? São amiguinhos do rei que vão ser indicados para os conselhos de administração, conselho fiscal, comitês de auditoria, que vão indicar os diretores, que por sua vez vão fazer as licitações, que pode ser que eles roubem, né? Não quero insinuar nada, mas já aconteceu muito. E é justamente por isso que eu não gosto dessa nebulosidade, tá? Prefiro Neoenergia, que já é uma empresa 100% privada, paga mais dividendos e está mais barata, tá certo? Então, quem está na dúvida de começar no setor de energia elétrica aí, recomendo muito mais a Neoenergia, que eu invisto, do que a Eletrobras, que eu não invisto. Isso por si só também já diz bastante sobre a minha preferência. Como calcular e investir a reserva de emergência? Uma pergunta mais básica aqui, muito importante, claro. E para calcular a tua reserva de emergência vai depender da previsibilidade da tua renda. Tá? Então, eu no meu caso que tenho, né, sou funcionário público, eu tenho uma alta previsibilidade de renda. Então, isso me permite planejar com mais segurança, me permite ter uma reserva de emergência menor. Posso alocar mais em investimentos de longo prazo, eu posso comprometer mais o meu dinheiro com investimento de longo prazo porque eu tenho mais segurança na minha previsão de renda. Certo? Enquanto que quem tem menos previsibilidade de renda, quem é um seletista, por exemplo, que já tem menos estabilidade no emprego, ou principalmente quem é autônomo, quem é empresário, claro que vai depender, né? Tem seletistas e seletistas. Tem um seletista que sabe que a empresa precisa muito dele, esse cara tem mais estabilidade. Tem seletistas que já sabem que estão perto de ser demitidos, esses vão ter menos, vão ter que dedicar um pouquinho mais ali para reserva de emergência, para lidar com uma possível demissão. Mas varia aí de 6 a 12 meses do teu custo de vida mensal. Tá? Então, se meu custo de vida mensal como funcionário público é 10 mil reais, eu vou ter 60 mil reais em reserva de emergência e eu vou investir essa reserva de emergência no título Tesouro Selic. Isso aí não tem segredo, é sempre no título Tesouro Selic. Não complica reserva de emergência para buscar para buscar merreca de rentabilidade, tá? Que no longo prazo isso aí pode dar problema. O Tesouro Selic é o título mais seguro e ele vai te dar um pouquinho acima do CDI, beleza? E ele também pode ser investido aí, qualquer corretora tem a plataforma do Tesouro Direto dentro. Então, não importa qual teu banco, não importa qual tua corretora, tu pode comprar o título Tesouro Selic para montar a tua reserva de emergência. E lá dentro tu vai ver que o título Tesouro Selic tem o com vencimento mais longo e com mais curto. Tem o 2027 e o 2029, como a gente pode ver aqui, ó.
Tesouro Selic 2027 e 2029. E isso gera às vezes uma confusãozinha. Nesse caso, pega e bota no Tesouro Selic 2029. Por quê? Porque a tua reserva de emergência, se Deus quiser, ela não vai ser usada, né? Se Deus quiser, a emergência não vai acontecer até 2027. Só que se tu tivesse investido em Tesouro Selic 2027, vai chegar em 2027 no vencimento, tu vai sacar automático, né? Ele vai cair na tua conta, ele vai vencer. Então vai cair na tua conta, vai oferir a rentabilidade e tu vai pagar imposto de renda sobre a rentabilidade. Então depois, se tu fosse comprar de novo até 2029, a rentabilidade não ia mais ser sobre aquele bruto que tu tinha, já vai ter deduzido o imposto de renda. Então é por isso que sempre é no título Tesouro Selic com vencimento mais longo, tá? Mesmo com vencimento mais longo, também vai te dar uma rentabilidade diária, né? Por isso que ele é ideal para reserva de emergência. A rentabilidade é sempre para cima. Enquanto que o próprio título do Tesouro IPCA+, por exemplo, não é ideal para reserva de emergência, porque vai ter volatilidade ali se tu quiser vender no meio do caminho. Beleza? E a Copel, Vitor, tu gosta? Dá para comparar com a Neo Energia? Claro, com certeza dá, tá? E só que a Copel também ficou um pouco cara. A Copel foi uma das empresas que eu mais ganhei dinheiro em pouco tempo, porque eu vi que o governador na época era 2018, acho que era 2018, que ele já falava da Copel, falava que ia privatizar a Copel, inclusive ele privatizou levemente a Copel, tá? Diminuiu a participação do Estado, mas acima de tudo ele deu resultado e criou uma política de pagamento de dividendos na Copel que levou o preço a subir bastante, ó. Então em 2019 subiu 133%, que foi esse ganho ali que eu tive, né? Que foi lógico, né? Não é assim como eu tive esse ganho nessa empresa, eu já tive prejuízos de curto prazo em várias outras. No curto prazo o resultado é aleatório, tá? E porque ela subiu muito, eu acabei reduzindo a minha participação na Copel, tá? Ao longo ali de 2022, principalmente para frente, porque ela subiu 133 em 2019, 12 em 2020, 2 em 2021, 38 em 2022 e 35 em 2023. Tá? Então deu muito mais retorno aí do que qualquer título de renda fixa, né? Mas não tem como ninguém acertar qual é a próxima empresa que vai dar um retorno tão grande assim na bolsa. Beleza? Mas hoje em dia, falando da Copel, eu acho que ela não está mais tão barata. Já está sendo vendida com prêmio sobre o preço por valor patrimonial, né? Está com 14% de prêmio, enquanto a Neo Energia está com desconto, tá? Desconto parecido com o da Eletrobras, sendo que uma empresa que dá lucro, dá bem mais lucro proporcional, paga mais dividendos e tem uma crescente de resultados mais vantajosa também. Beleza, Ana? É possível perder dinheiro investindo no Tesouro Direto? Sim. Tá? O único título que não vai fazer com que tu perca dinheiro em nenhuma hipótese, a não ser se o governo federal der calote na dívida, claro, né? É o Tesouro Selic, tá? Que é o título ideal para reserva de emergência. Agora, mesmo o título mais seguro do Tesouro Direto para o pequeno investidor, que hoje disponível é o IPCA+ 2029, ele pode te fazer perder dinheiro sim, caso tu precise vender antes do vencimento, tá? Se tu comprar o título IPCA+ 2029 e carregar até o vencimento, lá no vencimento tu vai receber a taxa combinada, tu não vai perder dinheiro. Agora, é uma possibilidade que tu precise vender ele no meio do caminho, tá? E nessa possibilidade, para tu vender no meio do caminho, é possível sim tu perder dinheiro, assim como é possível tu ganhar mais dinheiro do que a taxa contratada. Tudo vai depender do cenário que vai estar ali na frente, quando tu quiser vender. Se tu comprou um título IPCA+, com a taxa real de 6,5% ao ano, e daqui a 2 anos, em 2026, as taxas tiverem IPCA mais 4%, o teu título vai estar super valorizado no mercado. Então, se tu quiser vender, tu vai receber um ágio proporcional. Tua rentabilidade naquele período de 2 anos ali vai ser maior do que a que tu contratou. Tu vai receber mais do que IPCA mais 6,5% se tu quiser vender. Da mesma forma, se o cenário piorar, se a credibilidade do Brasil piorar, né, e o Brasil precisar pagar mais caro para emitir dívida, e daqui a 2 anos tu estiver pagando IPCA mais 7,5%, vai ser o contrário. Aí tu vai perder dinheiro, porque para tu vender aquele teu título no mercado, tu vai ter que aceitar um deságio. Por quê? Porque os outros investidores podem comprar diretamente do Tesouro Direto,
por uma taxa mais vantajosa do que a tua, tá? Então cuidado, não é porque é renda fixa e porque é tesouro direto que sempre vai fazer, que tu só vai ganhar dinheiro, tá? Tem a volatilidade ali, caso tu queira vender no meio do caminho antes do vencimento. Se carregar até o vencimento, vai receber a taxa contratada. Galera, fechamos 1 hora de live aqui. Quero agradecer quem estava junto, tá? Quem não deu like, dá o like aí, deixa o coraçãozinho. E também recomende para amigos, amigas e familiares para a gente continuar nessa jornada aí, evoluindo junto, investindo cada vez melhor para construir a nossa aposentadoria, a nossa liberdade financeira. Por hoje é isso, galera. Brigadão, obrigado quem participou e mandou as perguntas. Um abraço, boa noite e tchau, até a próxima.